Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui com toda a fé, esperança e amor para mergulharmos juntos no Evangelho. Essa é a sétima meditação. Quando iniciamos eu não imaginava que faríamos 7 meditações antes de entrarmos no Mateus, no livro de Mateus, capítulo 1. Mas é como eu já disse numa meditação anterior, nós estamos pedindo ao Espírito Santo que nos conduza, que nos dê sabedoria, que ilumine o nosso entendimento, para que Ele realmente nos conduza a fazer o melhor. Então, se fizemos essas 7 meditações, é porque houve realmente essa necessidade. E aí a gente está criando uma base para entrarmos em Mateus capítulo 1. E se tem uma coisa, eu também falei no início aqui com vocês, que nós não estamos tendo é pressa. Porque tem muita gente que essa série aqui se chama Mergulhando no Evangelho, né? Então, como eu falei, acho que na meditação retrasada, se eu não me engano, ou na passada, tem gente que quando ela entra no mar do Evangelho, ela sempre entrou de boia. Ela nunca mergulhou profundamente. Então, por que pressa, né? Se tem pessoas me acompanhando agora, acompanhando essa meditação com 30 anos, com 20 e poucos anos, 40, 50, 60, 70, e já nos enviaram mensagens, eu falo isso porque eu já recebi mensagens de pessoas com essas faixas etárias que eu acabei de citar, dizendo, olha, eu nunca mergulhei profundamente. Eu sei que tem gente que já mergulhou e está aqui novamente, justamente porque ama o Evangelho e quer aprender algo a mais, enfim, reforçar o que já aprendeu, mas tem gente que nunca tinha mergulhado. Então, por que pressa? Se tantos anos se passaram sem mergulhar, por que termos pressa agora, não é verdade? Então vamos com calma, vamos sem pressa, mas vamos avançar, vamos em frente. Se o Espírito de Deus lhe tocar, ou você pensando, orando, raciocinando, perceber uma necessidade de assistir algumas dessas 7 meditações novamente, ou assistir todas elas, mais uma vez, colocar numa velocidade maior, coloca o vídeo, me coloca para falar mais rápido aí você consegue assistir um vídeo de 30 e poucos minutos em 20 minutos, você ganha aí tempo, né? Vale a pena também lá no canal do Telegram. Se você está me acompanhando agora e não está no nosso canal, me mande uma mensagem, entre também no nosso grupo do WhatsApp, entre no canal do Telegram, esteja em contato conosco, vamos interagir. E lá no canal nós colocamos 2 textos, um fala da nova aliança, antiga aliança, e o outro fala que Deus não habita, e explica, né? Fala também sobre congregar, tem muita coisa boa nos 2 textos. O segundo fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Os 2 textos são ótimos, vale a pena, como eu já falei, ler e reler. Hoje nós vamos falar sobre a introdução, o caminho da introdução, aliás, o caminho da interpretação bíblica. Estou com introdução na cabeça, né? Porque essas 7 meditações é uma introdução para a gente entrar no Evangelho. Eu também falei, acho que bem no início, que nós leríamos, o normal seríamos ler um capítulo a cada meditação, né? Mateus 1, Mateus 2, 3 e assim sucessivamente. Porém, eu já percebi, já entendi que vão ter determinados capítulos que nós vamos realizar 2 meditações. Pode ser que a gente realize até mais, porque o capítulo é mais extenso, porque ele requer a explicação de determinadas coisas com mais tempo, uma explicação mais longa, mais profunda. Então, como eu disse, realmente nós não estamos mergulhando com pressa. Não há nem por que termos tanta pressa assim, tá bom? A gente está realmente priorizando qualidade ao invés de velocidade. Quando eu digo qualidade,
essas meditações, essa série aqui não é algo tão profundo no sentido de complexo. Não é um curso de teologia, não são meditações sobre teologia. A gente está aqui passando, principalmente nessa introdução, a cristologia que há na Bíblia, né? É você olhar, como nós já falamos, para textos, inclusive do Antigo Testamento, com as lentes do Evangelho. A gente está falando da centralidade do Evangelho, colocando Jesus no centro de tudo, o Evangelho. E nessa meditação de hoje isso vai ficar mais uma vez claro, né? Ou vai ficar ainda mais claro. Então eu vou colocar aqui algumas telas e enquanto estiver aí na tela você pode anotar, tirar um print, não apenas da tela, porque na tela a gente está colocando só os títulos, né? Estamos colocando só os pontos principais, senão a tela fica muito cheia. Apenas quando colocamos versículos, aí fica um pouco fica com mais letras. Mas normalmente a gente coloca um título quando não é versículo, e aí o que a gente fala você pode anotar. É uma ideia, é uma sugestão, você tem que ficar à vontade, faça o que o que for melhor para você reter, guardar esses ensinamentos. Mas uma sugestão é essa, assistir essas 7 meditações antes de a gente entrar em Mateus 1 e pausar, anotar algumas coisas que nós falamos, anotar alguns versículos, abrir a Bíblia, conferir, tá bom? Fazer sua própria meditação, orar. Bem, nós vamos falar aqui algumas coisas, inclusive que eu estudei com o Fábio Ito, e é importante você entender, né, anotar. Agora, se tem uma coisa que eu já quero falar aqui sobre interpretação, que é simples, mas é eficaz, é simples, mas é o simples que funciona. É orar, é você não abrir mão de orar. Eu orei antes de iniciar essa mensagem. A gente deve orar antes de ler também a mensagem. Eu sugiro que você ore antes de ouvir uma mensagem. Enfim, ore. Ore, porque é aquilo, né, que você já deve ter ouvido. Quando você ora, você está falando com Deus. Quando você lê a Bíblia, medita, Ele está falando com você. Então, é na oração e na meditação que nós temos um diálogo com Deus. É essa comunhão. Você fala, Ele ouve, Ele fala e você ouve também. Não é só você falando ou não é só Ele falando. E ore. Ore para que, de forma sobrenatural, Ele ilumine o seu entendimento. Ele te capacite a entender. Fale com Ele com toda a sua fé, com toda a sinceridade, com todo amor. Espírito Santo, está escrito que o Senhor nos guiaria a toda a verdade. Eu quero a verdade. Eu estou estudando e é comum que nos seus estudos, nos nossos estudos, algumas coisas fiquem confusas. Algumas coisas a gente não entenda assim tão rápido ou de forma tão clara. Isso não é ruim, não. Isso é sinal de que a gente está mergulhando. Isso faz parte do mergulho. E isso mostra que a gente tem que ler mais, ler de novo, ouvir de novo, conferir na palavra, reler o texto. Isso é bom, isso é bom. Agora, é claro, surgem dúvidas, surgem algumas questões complexas, mas você se esforça através de pesquisa, de leitura. Você pode perguntar lá no canal, você pode me enviar uma mensagem, a gente pode trocar uma ideia, a gente pode conversar. Enfim, eu também aceito que você dê alguma sugestão, que você opine, enfim, algum estudo que você fez, manda para mim também. O objetivo do grupo e principalmente do canal no Telegram é esse, né? É que a gente faça realmente essa interação. Mas ore, porque o Espírito Santo sabe de todas as coisas e ele vai esclarecendo. Não só a meditação, mas a oração vai te ajudar a esclarecer. Esse assunto aqui ainda não está claro para mim. Poxa, eu já li coisas diferentes sobre esse assunto. Espírito Santo, poxa, mais do que o fulano, beltrano, ciclano, mais do que o livro A, B ou C, a tua palavra, o Senhor, me mostra. Eu não quero saber
para discutir opiniões, para entrar em debates. Eu não quero debater, eu não quero discutir quem sabe mais. Não é por ego, eu não estou buscando um conhecimento, eu não estou buscando entender o evangelho por ego. Eu quero realmente te conhecer, eu quero te entender, eu quero saber a tua vontade. Por isso que nós não começamos com teologia. Por isso que nós não começamos com livros mais complexos. É o evangelho. É o evangelho. O evangelho é tudo que a gente precisa saber. Por exemplo, o Apocalipse é importante? Claro, claro que é. Tudo tem importância na palavra de Deus. Mas o Apocalipse, ele vai falar daquilo que nós já estamos vivendo. O Apocalipse está muito ligado ao presente, né? Não só ao futuro, como muitos dizem, mas ao presente. Agora, existe toda essa questão, né, quando nós falamos de salvação. Por exemplo, se o arrebatamento vai ser antes, vai ser durante ou depois a tribulação, se é antes, durante ou depois. Quando surge esse assunto da grande tribulação, de arrebatamento, da volta de Jesus, são assuntos bons de se estudar? São. É importante? Sim. É bom que se entenda? Claro que é. Mas são assuntos fundamentais, imprescindíveis? Não. Não são. Mas o evangelho é. Porque, entenda, se eu é isso que eu quero que você entenda, não me interprete mal. Se eu estou apegado ao evangelho, se eu entendi o evangelho, se eu me rendi ao evangelho, se o reino está em mim, e eu estou no reino, então, se vai ser antes, se vai ser durante, ou se vai ser depois, isso é indiferente para mim. Eu estou pronto. Eu tenho um relacionamento com Jesus de amor. Então eu não tenho medo do inferno, não tenho medo da volta dele, nem tenho medo da morte. Eu sei que para mim a morte não é o fim. Eu vou continuar com ele. Eu não vou para o reino, já estou no reino. Eu não vou para o reino já está em mim. É esse entendimento que nós precisamos ter. Então são assuntos que acrescentam, mas eles não são fundamentais como o evangelho é. O evangelho não é tão complexo. Por isso que vale a pena você compartilhar. E olha, a gente vai dar uma pausa dessa 7ª meditação, uma pequena pausa, vamos dar alguns dias aí, ou algumas semanas. Eu ainda vou ver e vou comunicar a vocês lá no canal, para quando a gente entrar em Mateus 1, esse tempo que eu vou dar, não vai ser muito tempo não. É para que vocês, eu quero inclusive pedir isso a vocês, pelas pessoas, não é por mim. Realmente, como eu falei no início, o nosso foco não é quantidade, nem velocidade. É de verdade ensinar, é de verdade levar as pessoas ao evangelho. Agora, é claro, como o evangelho é algo tão bom, é aí que entra um desejo sadio, saudável, puro, de que tenha mais pessoas assistindo, porque é mais pessoas conhecendo o evangelho, é mais pessoas conhecendo Jesus. Então, fale, converse com pessoas, sabe? Não só manda por mandar assim, manda de qualquer jeito, não. Troca uma ideia, conversa com algumas pessoas, escolhe aí algumas pessoas, ou peça a Deus para te mostrar, e convide essas pessoas para participarem dessas meditações. Elas podem assistir essas 7 e entrar conosco em Mateus 1, entrar juntos em Mateus 1. Ou ela pode entrar em Mateus 1 e depois, paralelamente, assistir essas meditações, essas 7 primeiras, ok? Então, a primeira tela que aparece aí para você fala exatamente do caminho da interpretação bíblica. Tenha sempre em mente a intenção do autor primário, veja o gênero literário e perceba a cristologia, que é a teologia do texto. Todo texto fora de contexto só serve de pretexto. Anota isso aí. Todo texto fora de contexto só serve de pretexto. Então, a interpretação está muito ligada a gente entender a Bíblia na sua totalidade, para que a gente saiba discernir se o texto que estamos falando ou lendo está dentro do seu contexto, e se dentro do contexto a interpretação está correta.
Então, se você quiser tirar um print aí, anotar isso, e nós vamos então colocar um por um, falar um pouco aí, colocar separado, né? Colocamos os três juntos, vamos colocar separado, começando pelo você ter sempre em mente, nós termos, né? Eu me incluo, sempre em mente qual é a intenção do autor. Está escrevendo por quê? Para quê? Para quem? É importante a gente entender isso. Então vamos colocar aí esse primeiro dessas três, né, do caminho da interpretação bíblica, que é o que nós acabamos de falar. Tenha sempre em mente a intenção do autor primário. O autor primário é quem escreveu o texto. Exemplo, Moisés escreveu o Pentateuco, né, os 5 livros. Os 5 primeiros livros, quando Moisés escreve Gênesis, ele escreve com um propósito, movido por uma angústia. Ele não escreve por escrever, obviamente que não. E ele escreve também para responder questionamentos que o povo estava fazendo na época. Então, quem escreveu, como eu disse, por que escreveu, para quem escreveu. Então, no caso de Moisés, o povo precisava saber quem era o verdadeiro Deus. A trajetória do Gênesis e Êxodo, a gente percebe que Deus está mostrando que Ele é o Deus criador. O povo havia assimilado muito a religiosidade devido a centenas de anos convivendo com os egípcios, centenas de anos vivendo no Egito. O povo assimilou muita religiosidade. Então era necessário Deus se revelar como o verdadeiro Deus, como Deus criador, como o único Deus. Então é isso que a gente precisa entender. Qual era a intenção de Moisés? Moisés estava escrevendo para quem? E a gente encontra isso nas Bíblias, né? Normalmente a gente vai logo ali para o capítulo, ou então procura versículo, mas tem ali na sua Bíblia, procure ver só, tem ali um texto antes de iniciar o livro, tem lá explicações, né? Quem é o público-alvo, para quem está sendo escrito, quem escreveu, quando se sabe quem escreveu. E é importante a gente entender isso. Isso ajuda muito na interpretação. Segunda tela que aparece aí para você, ou segundo ponto, né, veja o gênero literário. Existem vários gêneros, né? E dentro desses gêneros nós separamos aí dogma, doutrina, lei, narrativa histórica, poesia, profecia, parábolas, epístolas, apocalíptica. Daqui a pouco nós vamos falar de cada uma. Cada uma dessas aí, elas trazem consigo uma certa maneira de interpretar. E nós temos que respeitar esse gênero literário. Então, tira um print aí, anota se você quiser, anota o que está na tela, anota o que a gente está falando, se você achar necessário. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí e saber separar a narrativa histórica para não envolver doutrina. Por exemplo, criar doutrinas que não convém, porque esse é o perigo. A gente pegar um texto fora do contexto e fazer doutrinas que não tem nada a ver com a gente hoje. Olha só, pegar um texto fora do contexto e fazer uma doutrina desse texto fora do contexto para os dias de hoje. Isso acontece demais. E isso é uma triste realidade. Infelizmente é isso que muita gente faz. Vão criando doutrinas. Por causa de um texto fora do contexto, um texto isolado. Isso é muito perigoso. Então, voltando aí nessa tela, na mesma tela que nós colocamos, a última agora, nós precisamos ver o gênero literário, e existem esses aí. O exemplo disso é Davi. Davi, ele falou, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Davi estava contando uma experiência dele, e não uma lei. Não era uma lei isso. Era uma experiência particular. Se a gente não entender isso, então a gente vai classificar o seguinte: uma pessoa, se ela mendigar o pão, se ela passar alguma necessidade, então ela não é justa.
Então, Davi estava relatando uma experiência dele. O que muita gente faz? Lê isso, pega isso e coloca isso como uma lei ou como uma doutrina. Então, se alguém passar alguma necessidade, é porque essa pessoa não é justa. Não é isso, gente. Não é isso. Davi relatou: olha, eu fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi. Mas aí você me pergunta: mas Marcelo, um justo pode mendigar o pão? Pode acontecer do justo passar uma necessidade? Pode. Ele passa por aflições, mas ele tem bom ânimo, porque quem está com ele é maior. Ele vence, ele supera, ele não abandona, ele não larga, ele não desvia por isso, porque o relacionamento dele não é pelo que ele tem ou deixa de ter, é por amor. Mas se a gente pega só esse texto de Davi, só esse, a gente cria uma doutrina em cima do texto e faz uma afirmação que não faz sentido. Quer ver por que não faz? A Bíblia relata de um rico, uma parábola de um rico e um mendigo. O mendigo foi salvo. O rico foi para o inferno nessa parábola. E aí? O justo era o mendigo. E aí? E aí? Você está vendo? É o sistema religioso que faz esse toma lá da cá, essa teologia de prosperidade, essa coisa exagerada com respeito aos bens materiais. O evangelho não é sobre isso, não. O reino de Deus não consiste nos bens que possuímos. Não consiste. Infelizmente, a gente muitas vezes aprende errado e por aprender errado acaba ensinando errado, mas se a gente mergulha no evangelho, a gente desconstrói erros, aprende corretamente e ensina corretamente também. Graças a Deus por isso. Bem, vamos à próxima tela aí, ó. Essa fala de percebermos a cristologia do texto. Nós precisamos perceber a cristologia, que é o seguinte: todo texto, mesmo ele sendo do Antigo Testamento, ele é cristológico. Ele é cristológico. A gente já falou sobre isso aqui. Então, quando a gente olha para a Bíblia, pelo seu gênero literário, a gente começa a entender como interpretá-la. A gente começa, melhor dizendo, ter mais capacidade de interpretá-la de forma correta. Então, a intenção primária do autor, como ela foi escrita no seu âmbito mais macro, né, na sua cristologia, na visão do autor, por que ele está colocando daquela forma. Nós cremos que toda a escritura é inspirada por Deus, né? E os gêneros literários são divididos aí, nós colocamos entre parênteses, agora colocamos aí com uma letra um pouquinho maior para vocês, destacamos e vamos falar um pouquinho de cada um. Lei, quando Deus fala e a gente precisa obedecer, né? É um dogma. A narrativa histórica, quer dizer, voltando ao contexto de Davi, no trecho que ele fala, nunca vi um justo mendigar o pão. Tem muita gente que, como nós falamos, que faz desse texto uma lei, como se o pobre não fosse justo. Isso aí pode ser usado fora do contexto para dizer que quem está mendigando está recebendo um castigo de Deus. Mas isso é uma narrativa histórica, não é uma lei nem doutrina, não. Porque senão a gente vai ter que levar para uma outra ponta, né? Você é profeta? Então você vai morrer e vai ser martirizado. Você vai ser martirizado, porque os profetas foram. Tá entendendo como que a gente não pode fazer isso? Outra tela que aparece agora, a gente está colocando para vocês um por um, né? Se é poético. Exemplo é aquela passagem que fala de meditar na lei do Senhor dia e noite, e o homem que medita dia e noite será como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Ao contrário do ímpio, isso é um texto poético, texto que fala
do homem feliz, né? A comparação do justo e o injusto, do ímpio e do justo, né? É um texto que usa figuras conhecidas pelo povo, do cotidiano. Tem o texto profético. O texto profético aparece aí na tela. A gente está colocando ponto por ponto, né? E aí você deve meditar mais nisso, se você quiser se aprofundar nisso. A gente está falando bem basicamente e de forma mais objetiva, até pelo nosso tempo, mas é importante, pelo menos, ter essa base aqui para a gente interpretar da forma correta. O texto profético ele não é para adivinhar o futuro. É a primeira coisa que a gente precisa entender. Um texto profético, no caso do Apocalipse, o Apocalipse é o texto profético do Novo Testamento. Ele é uma denúncia no presente com uma consequência futura. Todo texto profético, ele não está fazendo uma adivinhação do que vai acontecer. Ele está falando e alertando em nome de Deus como o povo está vivendo, como eles deveriam viver, e se eles não se arrependerem, quais são, por causa das palavras e dos mandamentos, quais são as consequências que eles vão ter. Então o texto profético, ele chama o povo para o arrependimento. Os textos de Isaías fazem muito isso. No Novo Testamento, como eu falei, Apocalipse faz isso. Denuncia o presente, fala das consequências futuras e chama para o arrependimento. A carta às igrejas do Apocalipse faz isso com maestria. Outro ponto aí desses gêneros literários são as parábolas. As parábolas, um terço dos evangelhos são parábolas. Não sei se você sabia disso. E as parábolas são o seguinte, são ilustrações que mostram sobre o reino de Deus. É o tema central de toda a Bíblia. O reino de Deus é o tema central de toda a Bíblia. Como na época Deus queria que as pessoas, e quer até hoje, né, que a gente entenda como que é o reino de Deus, como funciona o reino de Deus. E as parábolas têm essa função. Tem também as epístolas. Epístolas é o seguinte, são cartas de instrução para o povo, como é que o povo deveria viver. Então são instruções, são cartas também afetivas, de cuidado, de afeto da parte dos escritores. As cartas, as epístolas eram respostas a algum problema que estava acontecendo. Exemplo disso é 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1 juntos? Vai aparecer aí na tela para você. Vamos meditar nessa palavra. Olha só. Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta com nosso irmão Sóstenes, à igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Olha aí, repete Cristo Jesus novamente, né? Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos aqueles que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aí ele fala pela terceira vez Jesus Cristo, ou Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Novamente, quarta vez, ó. Versículo 4. Sempre agradeço a meu Deus por vocês e pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus. Quinta vez que ele repete. A gente está no quarto versículo e é a quinta vez que ele fala Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. Por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão, em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês. Olha, de novo. Uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda a culpa no dia de nosso Senhor Jesus. Novamente, Deus é fiel e ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só quantas vezes, se a gente continuar lendo 1 Coríntios, eu sugiro que você continue, você vai ver aqui, ó, a gente lendo aqui, que ele repete muitas vezes, ele repetiu muito. Seria isso uma redundância ou ele estaria dando ênfase? Ele estava dando ênfase, porque estava havendo discórdias, estava havendo discordâncias entre judeus e gregos. Eles não estavam
se entendendo, estava havendo uma divisão. E Paulo estava querendo aqui, se você ler todo o contexto, ler os outros versículos, dizer para eles o seguinte: olha, vocês estão tendo algumas divisões aí por causa das suas tradições, por outras questões, mas o que importa é Jesus. O que importa é Jesus. Jesus une vocês. A fé em Jesus deve unir vocês. O que importa é Jesus, o que ele ensinou. O que importa é o Evangelho. Então não era redundância, ele estava dando ênfase a isso. Percebe? Isso é muito bacana. É uma epístola. Ele está instruindo, ele está corrigindo, ele está demonstrando o cuidado, o carinho dele. As epístolas tratam exatamente disso. Bem, nós vamos ficando por aqui. Essa foi a 7ª meditação. Curta, comente, compartilhe e em breve vamos dar uma pequena pausa. Em breve voltaremos para começar, né? Para começar o livro de Mateus. Lembre-se do que falamos no início. Ore sempre. Peça ao Espírito Santo para te guiar, para te a toda a verdade, para te esclarecer, para fazer você lembrar do que Jesus falou. Tá certo? Deus abençoe muito sua vida, Deus abençoe muito vocês. Um grande abraço e até a próxima.